O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Dé, querido da família Rincão, seminarista Vitor, que já faz parte da família Rincão, bom dia. Logo no início da celebração, o padre falou que nós temos um defeito, um pecado, que é julgarmos os irmãos. E aí eu queria relembrar um ditado. Eu falo uma parte, queria ouvir a resposta de vocês. Tem um ditado popular que diz: quem tem telhado de vidro, não atire pedra no telhado do vizinho, ou não jogue pedra para o alto, não é assim? Você tem telhado de vidro? Eu tenho. Todos nós temos telhado de vidro. A gente tem umas telhas assim, coloniais e tal, mas às vezes botam uma telhazinha de vidro. Lá em casa eu botei de plástico e de vidro na área, que fica mais claro o ambiente. Mas se jogar uma pedra ali, quebra. Mais fácil do que a outra. Então todos nós temos telhados de vidro e temos que nos preocupar com isso. Mas a liturgia de hoje é maravilhosa. Maravilhosa. A primeira leitura, Isaías, o profeta já fala para não nos ficarmos lembrando de fatos antigos, de coisas passadas. E na segunda leitura, São Paulo fala que tudo se tornou lixo perante ele, perante Cristo Jesus. Mas o Evangelho nos traz uma das cenas mais comoventes e dramáticas da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a palavra já diz que Jesus foi para o templo, foi para o monte, assim como nós subimos todos os domingos, né? Nós subimos de manhã e à noite. Jesus foi para o templo muito cedo. E retornou, foi para o monte muito cedo, e retornou para o templo ao romper do dia, ainda de madrugada, muito cedo. E aqueles fariseus e os doutores da lei, como nós ouvimos, tinham preparado uma cilada para o Senhor. Na linguagem popular, como a gente fala hoje, eles pensaram: vamos matar 2 coelhos com uma paulada só. Essa era a intenção deles: armar uma cilada para o Senhor, acusar o Senhor e também matar aquela mulher adúltera. Se o Senhor dissesse que deveria apedrejar aquela mulher, ele estava sentenciando com uma pena capital que cabia às autoridades, e também não estaria agindo de misericórdia. Essa era a primeiro pensamento dos fariseus e dos doutores da lei. Se o Senhor não concordasse que aquela mulher deveria ser apedrejada, estava sendo contra a lei mosaica, que dizia que deveria ser apedrejada a mulher e o homem pegam em adultério. Ali só tinham levado a mulher. Mas chamou-me a atenção um fato interessante no Evangelho. Jesus voltou para o templo ainda muito cedo, e aqueles homens logo depois
chegaram com aquela mulher, dizendo que ela foi pega em flagrante adultério. Então, eu suponho, entendo, que aqueles homens estavam na tocaia para pegar aquela mulher. Devem ter passado a noite toda, só olhando a hora certa para dar o bote. E aí me leva a pensar ainda mais algumas coisas. Eles armaram para Jesus e armaram para a mulher. E quando o Senhor fala que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, diz a palavra que eles começaram a se retirar a partir dos mais velhos. Será que aqueles homens, dentre aqueles homens, nenhum deles tinha interesse ou vontade de estar adulterando com aquela mulher? E aí armaram também para ela, tanto que não levaram o homem. Mas eu fiquei imaginando mais ainda a cena daquela mulher sendo arrastada e chegando e sendo jogada aos pés de Jesus, no meio de uma multidão, seminua, humilhada, escarnecida, chorando. E eu comecei a imaginar aquela mulher aos pés de Jesus, que chegou ali sentenciada de morte. Ela esperava a morte, com as mãos na cabeça, esperando que a primeira pedra lhe atingisse. E talvez até torcendo para que a primeira pedra logo a matasse, para abreviar o seu sofrimento. E qual não foi sua surpresa quando ouviu o diálogo de Jesus com os seus acusadores e começou a ouvir os barulhos das pedras e os passos daqueles homens indo embora e nenhuma pedra lhe atingiu. Qual foi a sua surpresa? Qual foi o seu sentimento no coração? E aí chega ao ponto, para mim, essencial do Evangelho. Diz a palavra que ficou Jesus e aquela mulher só. A miséria humana e diante da misericórdia divina que é o próprio Senhor. O Senhor lhe dá um código de segurança e uma senha para ela prosseguir a sua vida. Quando nós vamos ao banco, abrimos uma conta, nós recebemos uma senha e um código de segurança. Hoje, não é assim? Uma senha com alguns números que nós escolhemos e um código de segurança que são algumas letras. O Senhor deu para aquela mulher senha e código de segurança. Cadê os que te condenaram? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a senha e a chave de segurança que o Senhor dá para nós nessa liturgia. O Senhor nos convida a voltarmos à forma original. O que é a forma original? A palavra ensina lá no livro do Gênesis que Deus criou tudo. Mas quando criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Muito bom. Somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a forma original. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nossos primeiros pais começaram a deformar essa imagem com o pecado original. E esse pecado foi se multiplicando na humanidade. Caim matou Abel e tantos pecados. E nós vamos cometendo tantos e tantos pecados. E vamos nos deformando da forma original. Nós chegamos e ficamos igual aquela mulher. Aquela mulher chegou ali deformada, sofrendo, longe da imagem, da forma original. Mas ganhou vida nova. E o que é interessante? Eu fiquei refletindo sobre aquela mulher, não para justificar o seu pecado, mas o que aquela mulher passou, o que levou aquela mulher a chegar àquele ponto de cometer adultério. Qual deve ter sido a vida daquela mulher? Hoje se fala muito em feminicídio, a gente vê todos os dias, né? Maridos matando mulher, matando esposa, crimes bárbaros. Quantas vezes aquela mulher pode ter apanhado? Quantos maus tratos aquela mulher deve ter passado? Quantas vezes seu marido também adulterou? Não sei. E aí nos serve para uma reflexão ainda mais longe. Pode ser que aqui ninguém tenha cometido adultério contra a mulher ou contra o marido. Mas quantas vezes cometemos adultério contra Deus? Quando traímos a Deus, cometemos adultério.
E nós cometemos adultério muitas vezes, assim como o povo de Israel. Aquele povo cometeu adultério muitas vezes, adorou outros deuses, muitas vezes cometeu adultério. E nós também cometemos. Mas o Senhor, aí é muito importante, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu não sei qual a maneira que cada um chegou aqui no Rincão. Pode ser que você tenha chegado muito bem, mas pode ser que você tenha sido trazido porque o seu coração está angustiado, você está longe da forma original. O pecado, a dor, o sofrimento tem deformado a sua vida. Mas o Senhor hoje fala uma coisa muito importante para você e para mim. Eu sou a divina misericórdia. Não importa a maneira que você veio até mim. O importante é que você continue lutando, e eu também, contra as misérias dos nossos corações. Esse é um tempo oportuno. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. O salmista diz: maravilhas fez conosco o Senhor. Quantas maravilhas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas pode ser que o seu matrimônio hoje esteja péssimo. E você até pensou que não tem mais jeito. Mas o Senhor quer te levantar nessa manhã. O Senhor preparou essa liturgia para você e para mim. O Senhor vai lá na origem. E o Senhor apaga tudo. A palavra da primeira leitura do profeta é maravilhosa. Não fique relembrando fatos antigos. Não fique relembrando pecados passados. Eu já falei mais de uma vez aqui: pecados confessados, pecados perdoados e apagados. Se você vive essa condição, aproveite essa oportunidade de hoje, esse tempo que o Senhor permite hoje, e faz um pedido ao Senhor: Senhor, me aceita, do jeito que sou, do jeito que estou e do jeito que ainda serei, porque fui criado em imagem e semelhança, fui criado para a santidade, fui criado para te servir, e sou miserável, sou pecador, mas reconheço as minhas misérias, e te peço perdão nessa manhã, Senhor. E te peço: vem ficar comigo, Senhor, vem me livrar, Senhor, das minhas misérias, dos meus pecados, assim como aquela mulher que estava caída. Vem reerguer-nos nessa manhã, Senhor, com todo o seu amor. Envolve-nos, Senhor, derrama da sua misericórdia sobre este lugar e sobre cada coração. Corações que chegam aqui muitas vezes com sentença de morte por uma enfermidade grave, e chega sentenciado, mas quem cancela essa sentença é o próprio Senhor Jesus. Ele cancelou a nossa sentença de morte no alto da cruz, e Ele cancela toda e qualquer sentença de morte, porque Ele é a encarnação, o Deus feito homem, aquele que sofreu na carne pelos nossos pecados, sem ter pecado, se fez pecado para nos salvar. Fecha um pouco seus olhos. Deixe que o Senhor nessa manhã trabalhe o teu coração, trabalhe a tua alma, trabalhe todo o nosso ser.